Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Irani. Depois do atropelo que foi o vídeo do Mercado Livre ontem, que até eu fiquei pesado, tá? Pô, eu fiquei a manhã inteira vendo e dando uma olhada em umas coisas e tal. Foi puxado. Prometo que hoje e amanhã vão ser vídeos mais de boa, tá? A gente passa, né, uma análise um pouco mais simples, que tem o seu valor também, tá? Então, eu tenho falado bastante isso aí desde que eu comecei a fazer vídeo no Fundamentei, que, cara, tem vários projetos de análise de analista, né? Então, você pode ser uma pessoa que vai mais a fundo, você pode ser uma pessoa que analisa os principais pontos, mas o importante é você ser coerente conforme a estratégia que você adotou. Então, quem faz uma análise mais aprofundada e tal, pode ir atrás de empresa mais arriscada, né? Claro, se for coerente. Você pode, né, de repente, sair um pouco da sua zona de conforto. Você pode, de repente, né, ter uma diversificação um pouco diferente. Diversificação sempre vai ter que ter, tá? Todo mundo. Então, isso é loucura. O cara que tem 4, 5 ações, 10 ações, é loucura total. Mas o que eu digo é assim: você pode pensar numa diversificação mais ampla, porque você sabe exatamente os riscos que você está exposto. Então você pode pegar e combinar uma empresa do exterior com outra aqui do Brasil, e porque você tem um controle um pouco maior, você está sabendo o que você está fazendo. Por outro lado, a pessoa que tem uma análise mais simples, mais nos principais pontos, o que acontece? Ela vai ter que naturalmente trabalhar com um número de empresas maior, porque, enfim, né, você acaba tendo que diluir o risco um pouquinho mais. Você vai ter que, de repente, ser mais criterioso, botar mais filtro. Então, né, igual o pessoal coloca filtro, eu falo, ó, não tem empresas estatais. Ok, funciona. Vai ter empresa estatal boa? Vai, que você vai deixar passar? Vai, mas você vai deixar passar muita empresa boa. Então, não faz diferença, mas você se protege de algumas roubadas. Então, esse tipo de pessoa tem que ser mais criterioso com uma outra coisa. Então, você vê uma dívida alta, tem que acender um alerta, porque você não tá ali vendo em detalhes o porquê daquela dívida, o histórico daquela dívida, qual é o custo, se ela tá bem alinhada com a fonte da receita. Então, é diferente, tá? É possível ter sucesso fazendo as duas coisas. Tanto uma análise mais simples, uma carteira mais geral, mais diversificada, você vai errar mais, mas no bolo você vai acertar bastante. E uma carteira mais criteriosa, mais apurada, que pode ser mais adequada ao seu perfil, que você também vai errar, tá? Não é garantia que você não erre, mas aí talvez você tenha uma carteira mais adaptada ao seu perfil, tá? Então hoje, vamos fazer uma análise mais simples, tá? Não tem problema, funciona bem também. E na grande maioria dos casos, vai ser compatível, né? Os vereditos dos dois tipos de análise. Vai ter um outro tipo de empresa que fala, ó, essa aqui você só consegue ver que é boa se você for mais a fundo, ou o contrário, né? Enfim, Irani, o que a Irani faz? Uma empresa de papel e embalagem, e a comparação com Klabin e Suzano, ela é inevitável, só que acaba sendo uma empresa bem diferente, tá? Apesar de estar no mesmo setor, papel e celulose, são negócios diferentes. A Irani, ela é bem mais específica, tá? Então ela tem um ciclo mais ou menos verticalizado, não é tanto igual a Klabin, que é da madeira até lá no final. Então ela tem área de floresta, sim, mas ela tem uma economia circular maior, ou seja, ela produz, o foco dela, a embalagem de papel ondulado, não é tão diferente da Klabin, mas ela usa para a maior parte dos produtos, tá? Papel que já rodou pelo mercado, papel reciclado, para ser, né, para falar a forma mais simples. Ou seja, ela alimenta essa produção de embalagem de papel ondulado, principalmente com papel reciclado. Ela tem fazenda, né? Ela tem floresta e tal, com na produção de madeira mesmo, mas ela, no final das contas, ela depende bastante da economia circular. Isso tem vantagem e desvantagem. Uma das vantagens é que ela é menos cíclica, tá? É difícil falar isso porque ela continua exposta aos preços desses produtos que são, né, também meio comoditizados, mas é menos do que uma Klabin e uma Suzano da vida, né? Principalmente com a Suzano, bem menos, tá? Então ela acaba sendo menos, né, menos altos e baixos, ela é uma empresa um pouco mais constante, tá? Então a economia ela acaba balanceando, né? O preço de entrada já para, com o de venda ali no final, é comum os dois subirem junto, caírem juntos, às vezes dá um descasamento, né? Tem que ficar de olho, mas é diferente de empresa pura, commodity, que o preço ali vai ser determinante, tá? Então essa é uma diferença importante, ela acaba fazendo muita diferença, falando muita diferença, né? Nos números da empresa. Olha só que bonito aqui, né? A gente começou a falar de Irani no final de 2021.
quando eu criei a comunidade lá, ela já tinha dado uma subida. O pessoal começou a perguntar, vamos ver isso aí. E, de fato, era uma empresa interessante, mais ou menos aqui. Quais são as características que a gente vê da Irani? É uma empresa, primeiro, roda bem menos alavancada, né? Isso pode agradar muita gente, principalmente, né, quem faz essa análise um pouco mais simples, né? Você não precisa se preocupar com dívida, é uma coisa bem importante. Você não precisar se preocupar tanto, tá? Então, ela tem também uma evolução de receita. Ela não é, assim, uma evolução aos saltos igual, pelo menos não muito, tá? Deixa eu ocultar aqui e botar a receita. Então, é uma evolução mais crescente, ela deu um salto nos últimos anos, o mercado de embalagens e tal, né, disparou com pandemia, com e-commerce e tudo mais, mas é uma evolução um pouco mais constante, não é também igual ao da Klabin, que eu fiz vídeo recentemente no canal. Tá, a margem é ok, tá? É uma margem boa, assim, para o tipo de operação do setor. Também gera caixa. Nesse ano, a geração de caixa não entrou tanto dinheiro, que tem aquela questão do capital de giro, dos estoques, tá? Ela tá acelerando bastante investimento, isso aqui eu já vou falar depois. Mas você vê, isso aqui dá uma cara muito mais interessante, né? Do que você pegar uma Klabin, uma Suzano da vida, que é aquele eletrocardiograma, aquele negócio pesado. Você vê que o resultado financeiro não puxa tanto, tá? Ela não tem uma dívida grande, e essa dívida não é tão exposta à moeda estrangeira. Por quê? Porque ela vende mais, ela não tem exposição de negócio tão grande à moeda estrangeira, né? Mas de mercado interno, as embalagens, ela usa um insumo, né, que vem do mercado interno também. Então, que é mais simples, se você acha interessante, né, assim, você não precisa ter uma empresa de cada setor na bolsa, então não é como se você precisasse ter uma empresa de papel e celulose, aí você vai escolher entre Klabin e Irani. Não, não é isso, tá? Mas, né, ela é um bom exemplo de opção, né, num setor de commodities, já que ela é muito menos cíclica, mas ainda está no setor de commodities, e tem um comportamento muito mais estável, está tendo resultados muito bons, está gerando bastante valor para o acionista. Os números a gente depois já complementa lá. Vamos ver agora, onde já estamos aqui mesmo. Os números dela são bem interessantes. Se a gente for ver, ela está negociando num valor assim, bem atrativo, né? Qualquer que seja a métrica que você use. Talvez o mercado jogue ela no mesmo balaio, bote um carimbo, né, cíclica, e aí coloque valores assim compatíveis com essas empresas que a gente está falando, e ainda ainda coloca um prêmio de risco, né? É bem possível isso, né? É muito difícil a gente falar o que o mercado está pensando, né? Não existe o mercado é um conjunto de pessoas lá operando. Mas é bem possível que eles olhem para o Meilani, né, e falam assim: ah, é uma empresa de commodity, então boto o meu patamar de valor para baixo. Aí também não é das principais, então bota o prêmio de risco ainda. Quando na verdade deveria ser o contrário, ela devia ter prêmio, né? Prêmio de risco, né? Desconto de risco. Ela devia ter prêmio, porque ela é muito menos cíclica, ela tem um plano de crescimento bem estruturado, bem redondinho, e ela devia estar um pouco acima. Mas enfim, isso aí é o problema do mercado, né? A gente que decide o nosso. Se a gente for ver, vamos ver a lucratividade primeiro, cara. As margens delas são boas, tá? É um negócio meio de spread, né? Custo das aparas, valor de venda das embalagens lá. Então o spread ele varia. Então isso sim, o resultado dela vai variar conforme esses preços, mas é muito menos do que as outras, né? Bem menos. Se uma margem bruta e EBITDA legal, no final ainda sobra um bom dinheiro na margem líquida, né? Não tem muito custo financeiro, não tem nenhuma empresa controlada lá. Ela não é tão pesada em depreciação e amortização, ela não faz investimentos tão grandes. Lembrando, eu vou falar mais de investimento daqui a pouquinho, tá? Então acaba não tendo tanta depreciação, acaba não tendo tanta dívida, tá? O CAPEX, assim, ele não é pequeno, tá? Já falo mais disso, calma. Mas é bem melhor dimensionado, enfim, uma empresa basicamente de imobilizado, tem bons retornos aí sobre o patrimônio líquido, tá? 20% numa empresa dessa de capital, de ROIC é bastante, tá? Vem crescendo nos últimos anos, claro, ela teve um fator externo que ajudou, que é essa impulsão aí do e-commerce e tudo mais, tá? Mas, enfim, ela tá lá para aproveitar, né? Não é culpa dela. Dívida, a gente já falou, é bem sussa, sem arrendamento, né? 0,9 por aí. Aumentou um pouquinho o endividamento agora porque deu uma descasada de caixa, mas nada demais, tá? Dívida sussa. E tá pagando bastante provento, tá? A gente já volta aqui, deixa eu mostrar essa questão da dívida primeiro. Então ela até deu uma aumentadinha ano contra ano, né? O cara pode assustar um pouco, mas é porque deu um descasamento de caixa. Então, primeira coisa, o FCO não acompanhou o crescimento do EBITDA, normal, né? Aumenta o estoque, descasa o capital de giro. Segundo, ela enfiou um pouco mais de CAPEX, tá?
porque ela tem um plano de investimentos, já vou falar, tá? E ela pagou mais provento, né? Então, somando tudo isso aí, deu uma aumentadinha na dívida, mas é bem sussa ainda, é 1,1 vezes, é bem tranquilo, né? Sem grandes estresses, e ela tá no momento de investimento, tá? Então, imagina, a Klabin tem um momento de investimento, vai para 5 dívida líquida EBITDA, daqui vai para 1, né? Então, é bem mais sussa. E esse provento aqui é forte, tá? Como o mercado, você vai ver, ele cabe ali, né? A hora que começar a entrar mais caixa aqui, vai ser uma distribuição bem tranquila, né? Você vem em cima do lucro líquido até um payout baixo. Mas como a empresa está sendo, né, avaliada meio por baixo pelo mercado, acaba sendo um yield violento, cara, porque pô, é 7% de dividend yield, mais 3% de buyback, não é 10% de yield, cara. Isso é muita coisa para uma empresa que não tá pagando as tampas de dividendo. Esse é o ponto. Empresa 10% de yield, mas que paga o lucro e toda a geração de caixa e tudo mais, e não reinveste nada. Você olha, é bastante yield, mas, né, e o futuro, como é que vai ser? Aqui não, ela tá tocando o futuro e tal, beleza, e tem esse yield. Então, os números dela aqui nessa análise simples, ó, pronto, já fizemos uma análise bem interessante dela, bem simples. Dá para ver que é uma empresa bem interessantezinha. Claro, né, como sempre falo, vai depender do perfil de cada um, mas, né, não tem muito o que falar. O cara chega para mim e fala, eu gosto de Iranita na minha carteira, tranquilo, não tem muitas ressalvas. Agora vamos olhar lá a apresentação. Não vou gastar tanto tempo na apresentação, tá, pessoal? Então, quem quiser ver mais detalhes da atuação da Irani, tem outros vídeos no canal. A gente acompanha o Investor Day, foi bem bacana. Hoje a ideia é fazer um negócio mais light mesmo, depois do vídeo de 1 hora lá do Mercado Livre, senão, velho, daqui a pouco o Eduardo me manda embora. Opa, calma, dá uma travadinha, vamos lá. Nossa, foi lá pro final. Resultado do ano de 2022, lembrando que, né, no quarto tri a gente, né, costuma olhar o ano fechado, tá? Então o endividamento aumentou um pouquinho, como a gente comentou, o custo da dívida não é nenhum absurdo para esse CDI, tá? O ROIC tá aqui atrás de mim, muito bom, 23% de ROIC é legal, ok? As métricas aqui todas foram boas, receita cresceu, EBITDA cresceu mais, lucro líquido cresceu mais ainda. Ela investiu muito, essa é a grande novidade, né? Eles estão num ciclo de investimento legal que a gente já vê mais detalhes. O quarto tri foi um quarto tri mais fraco, para falar assim, né? Deu uma quedinha de receita de EBITDA. O lucro veio mais forte, mas se eu não estou enganado, foi por valorização do ativo biológico, né? Já falei para vocês esquecerem isso aí, tá? E os investimentos seguem. Então aqui eles vão mostrar as principais métricas, né? Trimestre a trimestre. Foi um trimestre um pouquinho pior, mas isso é normal. É um trimestre pior, outro melhor. Né? Essas empresas você tem que olhar um pouco mais de longe, no longo prazo, e o ano foi bom. Já já a gente viu o resultado do ano. Foi bem legal, tá? Isso aqui é o resultado do setor de embalagens, tá? Então, em papel é uma entidade do setor, não é o resultado da Irani, tá? É a produção total do setor. Você vê que o setor também é meio fraco, né? Flat e tal. Nada de expressivo aqui, né? A empresa, no final das contas, conseguiu até uma evoluçãozinha de volume de vendas, foi bom, mas o que caiu foi o preço, né? Então, por isso que a receita veio mais ou menos fraquinha, tá? E aqui eles vão detalhar todos os segmentos e tal. O principal produto deles são esses, tá? Embalagem sustentável, papelões lá de qualidade e tal, né? Tem mais informação lá nos outros vídeos, nos Investor Days. Aqui, né, como a gente viu, aqui até que o preço foi bom, mas no geral perdeu um pouco de volume. Tá? Então, a Paras de papel é a matéria-prima deles, tá? Então, isso aqui é interessante, o preço da matéria-prima tem reduzido um pouquinho, né? Isso aqui é o mercado, isso aqui é o experimentado por eles, o que pode, né, significar que no futuro ela vai ter resultados um pouquinho, uma margem um pouquinho melhor, né? Tendo uma queda aí interessante desse patamar de custo, tá? Então aqui o preço CIF é o que mesmo? Eu nunca lembro. Eu lembro do FOB, é Free On Board, que a gente fazia umas licitações lá que era preço FOB. CIF eu acho que é com frete, né? Frete, seguro, uma coisa assim. É o preço garantido lá pelo vendedor. Então as aparas estão caindo o preço, né? Interessante. Isso pode ser legal para o futuro. Esse trimestre ainda não apareceu muito de resultado, tá? Ela tem uma pequenina operação de venda de breu e terebentina. Breu é um troço da resina das árvores lá que faz um negócio. Quer dizer, breu mesmo é derivado do petróleo, né? Mas eles vendem um que vem da resina das árvores lá dos pinheiros, que aí é sustentável e tudo mais. E terebentina eu já esqueci o que é, mas é um negócio parecido aí. Isso aqui não é tão relevante para a empresa, tá? É uma receita pequena, mas de todo caso também não veio tão bom.
Enfim, voltando para os resultados que nos interessam, tá? O ano foi positivo, teve um crescimento de receita, teve um EBITDA ajustado legal, teve uma evolução de margem, é uma margem de EBITDA boa, tá? Para esse segmento, é bem interessante. Você vê que ela cresceu mais do que a em papel, que seria, sei lá, a média do setor, tá? Tanto isso aqui é em volume, né? Em toneladas ou em metragem, mas enfim, ela tem um desempenho melhor que o da em papel. Então foi um ano de acomodação, foi um setor que disparou com a pandemia e e-commerce e se acomodou, né? Já estou até cansando de falar isso. E no geral foi isso, né? Uma venda mais ou menos flat, mas os preços ajudaram bastante, tá? Os preços contribuíram aí para uma melhora boa. Então, volume em geral, né, deu uma caída, preço de breu subiu, enfim, uns subiram, outros caíram. Importante ver o total, tá? Endividamento, então, pessoal, não precisa se preocupar, tá com essa altinha de dívida aqui, não é nada relevante. Foi por causa daqueles motivos que eu comentei. Olha o perfil da dívida dela, né? Principalmente moeda nacional, isso aí dá muita tranquilidade. É claro que no momento como agora, que o CDI está mais alto, é um custo um pouquinho maior. Mas, pô, né? Tira muito daquele peso que é você olhar lá numa Klabin Suzano, aquela dívida dólar gigante, né? Enfim, a maior parte da dívida de longo prazo, aqui tá super sob controle, tá? Muito decorrente daquele, dos investimentos. Tá chegando a hora de falar. Então, isso aqui é o spread, né, que ela ganha, é o custo da dívida pós, né, sem contar o imposto, né? E o ROIC, né? A diferença entre o ROIC e o custo da dívida. Isso aí você deve estar acostumado de ver nas locadoras de veículos, né? Um quarto tri um pouquinho mais fraco, mas o importante é ver o patamar de rentabilidade que ela conseguiu, muito bom, né? Então, enfim, esse custo da dívida deve se manter um pouco mais durante um tempo, uma tendência de longo prazo que a gente espera que ele acomode, né? E o ROIC deles é muito bom, tá? Isso aqui é excelente, os números são excelentes. Ela tá recomprando um pouco, a gente viu lá no buyback yield, 3% no ano, não é de se jogar fora de jeito nenhum. E ela tem aí um programa de recompra com bastante ação autorizada aí, ó. Cadê? 10% do total de ações, não tem chão ainda, tá? E nos proventos eles resolveram pagar um pouquinho mais de dividendo esse ano. Ela podia ter pago menos e não ter subido tanta dívida? Podia. Mas, pessoal, o ponto é 1,1, 1,3, né? Dívida líquida, dependendo do ajuste. Cara, é de boa. Você não precisa se preocupar com isso nesse ponto, tá? Se a dívida passar de 2, chegar nos 3, aí essa discussão volta a fazer sentido nisso. No momento, não, tá? Pode ficar tranquilo. Finalmente chegou a hora da gente falar dos investimentos, né? Eles chamam de plataforma Gaia, tá? Não é uma plataforma, é o projeto de investimentos deles. Então, assim, primeiro, eles não têm, assim, aqueles mega investimentos que a gente falou lá na Klabin, fazer uma unidade de produção gigante, máquina de papel. Não, são coisas pontuais. Então, alguns, ó, é só de expansão de uma unidade que eles já têm, né? Botar lá a recuperação de produto químico, por exemplo, outro é reformar, outro é dar uma repotencialização nas geradores de energia, né? Aqui é melhorar a estação de tratamento de efluente. Então são intervenções pontuais. Então é tudo menos intensivo de capital, de menor monta, tá? Por isso que ela não fica tão endividada, por isso que o capex dela não é tão grande, por isso que ela não deprecia tanto. Você vai entendendo os porquês, tá? Então, assim, ela tem um ciclo que são os projetos que vão ficar prontos logo mais. A gente já vai ver aqui o cronograma, tá aqui, tá? E tem um pouquinho mais longo. Note que nem todas essas ações vão gerar resultado financeiro, assim, diretamente. Né? Algumas coisas é tipo, né, a ampliação da estação de tratamento de efluente. Então é mais para colocar ela como SD e tudo mais, tá? Agora outras não, tem impressora nova de corte e vim que vai aumentar a capacidade, que outra impressora dual slotter vai aumentar a capacidade, tá? Essa reforma, acho que é para aumentar a capacidade, isso aqui, mais tecnologia. Então, tem coisas que vão contribuir diretamente com o resultado, tem outras que nem tanto, tá? E, enfim, né? Aqui eles estão falando justamente isso, né? Vai aumentar com o Gaia 1, vai aumentar 29% na produção. É bastante, tá? É bastante coisa. E aí, ó, com o 2 é 23%. Na geração de energia, que eu acho que esses daqui, se eu não estou bem enganado, o 4, 5, é isso? Não, Gaia 1, Gaia 4, Gaia 5, é exatamente. Tá? Ah, aqui eles vão gerar energia própria no 1. Legal. Ou seja, né, isso aí é redução de custo para a empresa. Então, de um jeito ou de outro, uns mais, outros menos, todas aquelas ações vão contribuir com o resultado. Né? Não todas ali na veia, mas isso aqui já é muito forte, né?
29% de aumento de produção é muita coisa para uma empresa dessas, né? E energia é vital para uma empresa como essa, tá? É um custo relevante, vale a pena eles investirem nisso, tá? Então tem aqui mais detalhes de cada ação, em qual unidade deles que se situa, qual é o investimento estimado, o que já foi feito e tudo mais, mas é mais legal ver por aqui. Então o que, que a gente está vendo? Né? Lembra, Gaia 1 até a 10, o primeiro ciclo é até a 5. Então a gente vai ver. Na verdade, o cronograma mistura um pouco. Mas o que, que a gente vai ver? Os primeiros efeitos a gente vai começar a ver agora, exatamente no próximo resultado. Já vai ter alguma coisa aí desses ações que estão terminando agora. O 2 e o 7, 8, tá? Aí, durante o ano, vai ter mais. Vai ter Gaia 3 terminando, vai ter Gaia 7 terminando. Tá, ano que vem, aí já termina. Essa aqui no final do ano. Pro ano que vem já vai estar quase tudo pronto, menos o último, né? Vocês estão vendo aqui. A última ação, que é lá para 2025. Mas o resto até 23, 24 tá tudo pronto. Então, note, não é um ciclo de investimentos vultuosos. A maior parte já está empregado, né? Dá para a gente ver aqui algumas coisas ainda não, mas muitos já estão, boa parte realizado. Enfim, na verdade não é esse aqui, é esse aqui, né? O bruto realizado acumulado. Então, isso aqui que é o maior investimento, 580 milhões de reais, já foi quase tudo. Esse é 150, já foi 122. Então, assim, boa parte desse investimento de todas essas ações que ainda não estão entrando no resultado, já foi feito. Ainda vai ter um capex elevado aí provavelmente esse ano e depois vai diminuir bastante, tá? Então, não precisa se preocupar com a dívida e tal. Você já fez todo aquele volume de investimento e tá 1,3 dívida, velho. Tá tranquilo, tá? Tranquilo. E aí sim, vai começar a entrar mais caixa, a gente vai ver, né, isso aí melhor acontecendo, tá? Então, enfim, aqui tem mais um cronograma. O importante é esse, que a partir do próximo resultado a gente vai começar a ver, né, esses impactos aí, enfim, né? Eles vão se desenrolando aos poucos, tá? Bom, o Iraninho agora eles vão falar do ESG, eles são bem ESG, né? Porque, primeiro, é algo renovável, né? Que você tem um ciclo das florestas. E mais, né? Eles usam a maior parte da fonte de matéria-primas é de papel reciclado, as aparas e tal. Então, né? ESG com eles mesmo. Aí tem lá índice de sustentabilidade e tudo mais. Boa parte dos investimentos são com essa pegada, né? Tratamento de efluentes, coisas do tipo. Bem legal. E é isso, é bem bacana ouvir os caras falarem, tá? Assistam aí os call. O call desse resultado agora eu não ouvi. Mas, pô, os caras são bons da gestão, gostei. E eu já falei uma vez, vou falar de novo. Eu gosto muito dessas empresas que têm origem no interior, fora dos grandes centros. Hoje a sede da empresa é em Porto Alegre, mas né, ela começou aqui, ó, essa Campina da Alegria, aquele interiorzaço de Santa Catarina, bem legal. Lá de onde vem minha família ali de perto, né? Minha família é muito do Paraná. Mas daquele miolo ali que não tem nada. E é legal ver essas empresas prosperando, tendo bons resultados. Eu acho bacana, centraliza aí os grandes centros. Então, depois da apresentação, né, acho que não tem mais o que acrescentar. É uma empresa bem tranquilinha, bem sussa. Acho que cabe em muitos perfis de investidores. Né, vamos dar a nossa notinha. Pô, o pessoal tá gostando, tem dado nota 5 para ela. Dá para dar uma nota 5, né? Que assim, normalmente fico guardando a 5 para aquela empresa excelente e tal. Claro, ela não vai crescer horrores, né? Um crescimento de 30% igual aquele é um projeto de investimento, mas está retornando bastante capital, tem um valor legal, né? Tem expectativa real de crescimento do futuro, não entendi. Daria para dar 5, eu tô dando 5, e aí? Né? Claro, é uma escala muito grosseira essa, né? De 1 a 5. Não grosseira, né? Mas uma escala com pouca diferenciação. Então, assim, aqui vai depender. Quem gosta de um negócio mais de mercado, assim, não gosta tanto desse tipo de empresa, vai achar um absurdo botar 5. Vamos botar 5, vai. Tô bonzinho hoje. Botar um 5 nela. Tá de bom tamanho, né? Cara, é isso, não tem defeito. Qual seria os pontos negativos, né? Não vai crescer nenhum absurdo, né? Esse crescimento agora, tá? Não se empolguem, veio de condições de mercado bem favoráveis, mas também ela não vai cair, despencar, não vai ser super cíclica, né? Do ponto ruim, tá? Tem essa vantagem também. Enfim, né? Pode ser que aquele spread dela lá de preço de aparas barra preço de embalagens piore. Parece uma coisa, né? Que tá no radar aí.
Os resultados do ano de 2022 foi, né? Eu vou falar do ano, não o trimestre foi um pouquinho mais fraco, né? Mas sazonal, né? Resultado positivo com crescimento sequencial, né? A receita cresceu tanto, o EBITDA mais, o lucro líquido mais, lembra? Um crescimento sequencial, né, dos indicadores de resultado. Vou falar aqui de todos. Que mais? Melhoria das margens. Acho que no geral melhorou, né? As margens. Não lembro, pelo menos EBITDA, lucro líquido, acho que melhorou. Dá pra colocar lá. Volta aqui. Melhoria das margens. Vamos juntar aqui, né? Geração de caixa. Eu não mostrei o fluxo de caixa, capital de giro, tá? Vai, vamos deixar simples aqui. Eu falei que hoje a análise era simples, tá? Né? Um volume grande de investimentos, esse é um destaque do ano. Investimentos com retornos esperados a partir de 2023, né? Consequentemente, um leve aumento da dívida, mas totalmente sob controle, né? Por tudo que a gente discutiu. Tá? Então, assim, Irani teve um ano de consolidação em um patamar de resultados muito forte, né? Não tá falando de ressaca da pandemia, ela segurou ali, até melhorou um pouquinho, tá? E a expectativa para 2023 é muito positiva com a entrada dos novos investimentos. Nem vou falar aqui de preço, retorno de capital e tal, né? Vou falar mais sobre os negócios da empresa. Então é isso, pessoal. Empresa simples, não tem segredo analisar. Você tem só que entender aquele lance, que ela não é tão cíclica, embora seja do setor de papel e celulose, né? Que ela não é tão comparável assim, uma Klabin, uma Suzano da vida. O resto é muito fácil, muito tranquilo. Essa é uma boa empresa. Alguém comentou lá e verdade, eu vou tentar fazer isso aí mais vezes. Eu esqueci de falar no começo do vídeo hoje. Mas eu vou falar assim, ó. Essa empresa é boa para quem está começando, cara. Super tranquilo para quem está começando a entender essa dinâmica de investimentos, né? Maior aumenta o capex, acaba aumentando a dívida, mas depois deve entrar mais resultado, ela vai desalavancando, as margens ali tranquilo, ROIC legal, né? Spread em cima da dívida bom, não tem endividamento grande, está retornando bastante capital. É uma boa empresa aí para quem está começando. Então, olha só como é paradoxal, né? Com certeza, por ela não ser uma empresa tão conhecida, por não ter tanto tempo de bolsa, não tá aí na boca da galera, deve ser uma empresa que quem tá começando assim não acompanha muito, ou não conhece, ou nunca tinha visto. Mas é uma das melhores para quem tá começando, né? Então, difícil para quem tá começando no mercado. Eu sei, pessoal. A gente vai tentar aí dar os caminhos das pedras, mas essa é uma boa para começar. Valeu, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!